Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um filme que é a coisa mais incrível do mundo. E não tô puxando brasa pra sardinha de ninguém não, esse filme é espetacular. É um dos filmes que eu mais revi ao longo de toda a minha vida. Perdi as contas de quantas vezes ele passou na sessão da tarde e eu fiz questão de parar tudo, inclusive dever de casa, para ver esse filme. Como você já viu na thumbnail, eu estou falando de Conta Comigo. Esse clássico dos anos 80 que traz uma história tão cheia de simbolismos, tão cheia de camadas, de detalhes tão incríveis. Gente, se você nunca viu esse filme, vai conhecê-lo hoje e ai de você se não colocá-lo na sua lista lá da Netflix ou de qualquer outro streaming que tenha esse filme para assistirem. E se você já viu, relembre um pouquinho dessa história comigo e crie vontade de ver de novo, hein? Recomendo. Pois vamos ao filme. Conta Comigo, que se chama Stand By Me, na versão original, foi lançado em 1986 e foi dirigido por Rob Reiner. Se você é fã de Stephen King, já deve ter ouvido falar que esse filme, Conta Comigo, é inspirado numa das novelas presentes neste livro aqui, Quatro Estações. A novela em questão se chama O Corpo e ela tem início na terceira parte do livro, que aqui é chamada de Outono da Inocência. Se por acaso você tem esse livro aí na sua estante e nunca leu, a novela que deu origem ao roteiro do filme Conta Comigo se inicia na página 321. Como eu estou lendo a obra do King em ordem de publicação, eu ainda não cheguei nesse livro, mas no futuro, quando eu tiver lido, eu conto para vocês alguns detalhes extras que talvez tenham aqui e que não tenham ido parar no filme. A trama de Conta Comigo fala sobre amizade, sobre amadurecimento, fala sobre quais questões da vida realmente merecem ser valorizadas, fala sobre autoimagem, sobre pertencimento, sobre depressão, sobre muitas coisas. Mas é claro que o tema central da história é a amizade dos quatro protagonistas. E cada um deles tem suas características, seus dramas, suas questões internas, que enriquecem a história desse filme de uma maneira, assim, fenomenal. O protagonista é um garoto chamado Gord Lechance. Ele é muito bom em criar histórias, e mesmo sendo muito jovem, o seu sonho é se tornar um escritor. E nos primeiros instantes do filme, a gente vê que o Gord vai realizar esse sonho. Porque no começo do filme, ele está adulto, escrevendo em seu escritório. O que parece ser ou uma história de ficção inspirada na amizade dele com esses garotos, ou, quem sabe, uma autobiografia. Ah, e dizem por aí que o Gord é completamente inspirado em Stephen King. Ele colocou muito de si nesse personagem. O Gord mora numa cidadezinha chamada Castle Rock, em Oregon. Ele vive com seus pais, porém, o Gord se sente invisível. Porque depois que o seu irmão mais velho, Danny, faleceu, os pais dele entraram numa espécie de estado vegetativo. É como se a vida deles tivesse acabado junto com a vida do Danny, que era um filho muito amoroso, muito carismático, era um filho exemplar, que todo pai e mãe gostaria de ter. Além dessas características, ele também era um ótimo esportista. Ele estava despontando como um possível grande jogador de beisebol no futuro. Mas uma tragédia fez com que ele falecesse, e esse vazio que ficou na família Lechance nunca mais foi preenchido. Por causa desse vazio, da morte do irmão e da maneira como seus pais o tratam como se ele fosse invisível, o Gord se sente muito mal. E ele está, aos pouquinhos, entrando num estado de depressão. Porque ele se sente completamente rejeitado quando está em casa. O seu refúgio é a Casa na Árvore, onde existe uma espécie de clube dele com os seus amigos, os garotos Chris, Ted e Verne. O Chris Chambers é outro que está passando por maus bocados. Todos aqui estão. Todos eles têm dramas. O Chris vive com o pai, que, até onde se sabe, é um alcoólatra. E o irmão dele foi preso, cometeu crimes. E agora quem está meio que tendo fama de ser o próximo bandidinho da família é o Chris. Recentemente ele foi acusado de ter roubado o dinheiro da escola. E ele, de certo modo, roubou, sim. Porém, ele teve intenção de devolver. Ele foi até uma professora, devolveu o dinheiro para ela, porém a criatura ficou com o dinheiro para si. E ele continuou com a fama de ter roubado o dinheiro da escola. Numa cidade pequena, você ficar com essa fama, acabou a sua vida. E mesmo seguindo em frente, mesmo sendo uma espécie de líder desse grupo, o Chris é sim um garoto muito fragilizado, um garoto muito quebrado por dentro. Tem cenas, olha, dele aqui nesse filme que são muito emocionantes. Eu choro toda vez que eu vejo. A cena em que ele confessa para
o Gord, numa cena em que eles estão meio que de vigia no meio da floresta à noite. Um vigiava e os demais dormiam. Mas ficam os dois ali vigiando tal para ver se algum perigo vai aparecer no meio da noite. E um confessa para o outro alguns dos seus dramas, algumas das suas preocupações, dos seus medos. E é muito emocionante essa cena. O outro garoto que temos aqui nesse grupo é o Ted do Champ. Ele é um garoto que não perde uma piada, não leva desaforo para casa. É um garoto muito solto, com uma alma muito livre. Seu pai foi soldado na Normandia. Porém, quando ele voltou de lá, ele não voltou bem da cabeça. Os traumas, as situações que ele vivenciou lá, afetaram demais o seu emocional, o seu psicológico. E volta e meia, ele faz algumas coisas muito ruins com o Ted. Mesmo sofrendo maus tratos, o Ted gosta muito do pai. Ele respeita muito esse homem. E não tolera que ninguém fale mal dele, que ninguém o chame de maluco. Que é o que um coroa, numa determinada cena aqui do filme, vai fazer. E vai deixar o Ted possesso. Essa cena também é muito emocionante, porque cada um sabe o que passa dentro da sua casa. Cada um sabe os problemas, os defeitos, os dramas que há em suas famílias. E quando você vê alguém que não tem o mínimo respeito por você, que tá cagando e andando pra você, jogar na sua cara todos os problemas que há na sua vida e zombar de você, assim, quem não ficaria com raiva? Já estou com um aperto no peito só de lembrar dessa cena. Por último, temos o personagem Vernie Tessio. No quesito drama, ele é o que mais está tranquilo, não tem grandes problemas. Tem, porque ele sofre bullying por ser gordinho e volta e meia leva uns cascudos aí do irmão mais velho. Outro detalhe é que o Vernie, a maioria das coisas que ele diz, os garotos, seus amigos, não levam muito a sério. Mas, no início dessa história, ele vai chegar com uma novidade, um pouquinho sinistra, mas também muito empolgante, muito difícil de se ignorar. Ele vai contar para os amigos que ouviu o irmão mais velho e um amigo desse irmão comentarem que um garoto, numa cidade vizinha, foi atropelado por um trem na ferrovia e o corpo dele estaria lá, largado no meio da floresta. Ninguém sabe disso, a não ser o irmão do Vernie e esse outro garoto que teriam visto esse defunto. O corpo ainda está lá. E o Gord, o Chris, o Ted e o Vernie terão a ideia de irem até lá, buscarem esse corpo e serem as pessoas que vão trazer essa história à tona. E eles estão pensando que, se fizerem isso, se forem até lá, chamarem a polícia e serem os descobridores desse corpo, serem as pessoas que vão fazer justiça pela morte desse garoto, que eles vão se tornar heróis na cidade de Castle Rock. E aí, as pessoas vão ter uma outra visão deles. A jornada que eles terão que desbravar juntos até o lugar onde esse corpo está vai colocar a amizade deles à prova e também tudo o que há no interior de cada um deles. Todos eles serão provocados de alguma forma pelas situações que viverão juntos ao longo da jornada da cidade deles até o corpo desse jovem rapaz. Uma jornada emocionante, cheia de desafios, sim, e principalmente cheia de amadurecimento. Mesmo sendo um filme com quase 40 anos de existência, a história de Conta Comigo é muito atual. Trata de assuntos que ainda são questões existentes na nossa sociedade. E o roteiro desse filme, a direção, a atuação desses garotos, tudo isso somado a uma história fenomenal, gente, esse filme vale muito, muito a pena ser assistido. E por ser um dos meus filmes preferidos da vida, eu o escolhi para ser o primeiro filme a ter um vídeo aqui no canal. Fica então essa indicação. Conta Comigo está disponível na Netflix. E ele também está disponível para aluguel na Apple TV e no Prime Video. Um grande abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que deixou seu like, que se inscreveu aqui no canal e que não vai perder os próximos vídeos de livros, séries, filmes e animes que trarei para vocês aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau!